né, eu dizer o seguinte, parabéns a Renata Fanha aí e a estrelas do jogo aberto aí, todos eles aí arrebentando, deixando a gente na cara do gol. É assim, quando eu vejo um cara como o Bruno Henrique, que eu fico toda hora, pô, batendo na tecla, né? Porque todas as coisas erradas que eu falo, todas as minhas opiniões que não são aquelas que são para as pessoas que estão do outro lado, que por sinal todos nós viramos corte, né? A gente virou conteúdo de todo mundo que está aí na internet, que está aí no YouTube, que está no Instagram, e está tudo bem, não tem problema nenhum, né? Aí quando se vê um jogador que joga no Flamengo, que está 3 anos lá, que deve ganhar uns 800 conto por mês. Não sei quanto que ele ganha. 1.800.000, o maior salário do Flamengo. Não, tudo bem, vai que ganhe 100, cara, que ganhe 50, que ganhe 10 milhões. Pô, se sujeitar ao áudio que eu escutei hoje de manhã, se sujeitar aos prints de cartões amarelos, aí é uma coisa que às vezes eu falo assim, mas como é que pode, cara? Como é que um cara como esse, que ganha milhões, que joga no Flamengo e que tem tudo isso, sabe? Aí eu penso assim, como é que o torcedor às vezes é trouxa, né? Ou como é que nós somos trouxas, nesse sentido, né? Como é que nosso querido, aqueles que amam os clubes, como eu amo o Corinthians e o Guarani, amo mesmo. Né? Eu sei que o Souza, o Veloso, o Palmeiras, que é uma identificação, porque a gente foi humilde, a gente foi pobre no sentido de grana, mas eu nunca vitimizei da minha pobreza ou das coisas que eu não tinha para as coisas que eu tenho hoje, irmão. Eu tive uma infância do caramba, o Veloso também, o Souza também. Né? As pessoas vitimizam hoje nos podcasts, olha, porque eu não sei o quê, aí eu não tinha, aí começa, sabe, vitimizar. Não, meu irmão. Pô, a gente tem que aproveitar. Eu, por exemplo, aproveitei minha infância pra caramba, lá em Santo Antônio de Posse, onde eu vou até hoje, tenho grandes amigos. Agora, peraí, um cara, eu tô dizendo isso, até porque vocês acham que não veio proposta pra gente? Vocês acham que no mundo do futebol, nesse mundo sujo, nesse mundo canalha, aonde tem as pessoas que dominam, e a gente nem sabe do que acontece com a arbitragem, a gente não sabe o que acontece no sorteio, a gente não sabe das convocações de seleção brasileira, de Copas do Mundo, de jogadores que foram, e jogadores como eu que não fui, o Souza que não foi, e o Veloso que não foi. Não é porque a gente não jogou, é porque era para ir outro. E aí você desfaz uma vida de um cara, você desfaz de um sonho do cara, né, por interesses próprios. É só ver as convocações de seleção brasileira antes de Cristo. Antes de Cristo. Né? Só perceber isso, só perceber todos os pênaltis que foram dados para os clubes serem campeões. Vamos lá, vocês não vão hoje em campo de futebol? Como é que você compra ingresso hoje? Não é tudo com online, não é tudo com aquele negocinho? Imagina invasão de renda no Maracanã durante 30 anos. Imagina invasão de renda no Morumbi durante 30 anos. Imagina no Pacaembu invasão de renda. Naqueles bilhetinhos que tinham patrocínio da Drible. Lembra disso? Que cabia 200 mil pessoas, 150 mil pessoas, e as pessoas falavam que era 40 mil, 50 mil. Quem que ficou rico nisso? Quem que ganhou dinheiro nisso? Como que nunca ninguém falou isso? Por que eu quero dizer tudo isso aqui? Pô, como é que o Bruno Henrique, um cara que fez 100 gols com a camisa do Flamengo, um baita de um jogador, pode entrar numa parada dessa? Pode fazer isso. Aí você pega o Paquetá, que as Ilhas Paquetá ganharam 112 mil euros de 4 cartões amarelos. Aí, a verdade, como o Flamengo disse, tem a parada da, eu não sei como é que fala a primeira coisa, se quem souber, da inocência, né? Presunção a presunção da inocência. Eles não são culpados. Como ninguém é culpado antes do juiz, antes do ministério, antes das pessoas serem... Mas olha que vergonha. E aí, sabe o que acontece? Vem em cima de ex-jogador. Aí os jornalistas de hoje, que é contra ex-jogador que comenta como eu, chupa, irmão. E principalmente aqueles que trabalhavam aqui. Chupa, que a cana é doce. Aí você tem o Veloso, tem o Souza. Por isso que os caras têm inveja da gente. Aí nessa hora que o Bruno Henrique e o Paquetá dão um tiro na instituição de nós, ex-jogadores, aí você fala, o que você fala? O que vocês querem que eu fale sobre o Bruno Henrique? Para mim tem que ser nunca mais jogar futebol. Essa é a minha opinião. Não tem que nunca mais. Se for comprovado o que está colocando, nunca mais tem que jogar futebol. Paquetá, nunca mais tem que jogar futebol. Porque o único cara que tomou essa condenação foi só um, que foi o Rojas. O Rojas. Que foi o Rojas, Chile,
E Brasil foi banido do futebol, porque ele simulou e estava todo mundo junto, sobrou só para ele. E ele foi banido. Quem que ajudou o Rojas? Tele Santana, no São Paulo, e aí virou treinador, virou um monte de coisa. Um beijo pro Rojas, sabe? Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que é uma coisa tão nojenta, mas tão nojenta, que faz o futebol não ser um futebol que a gente acha que você ganha o jogo nas 4 linhas. Eu não sei. Então, a gente vai tocar o barco. Tem jogos importantes para todo mundo aqui, diga-se de passagem, em relação aí ao Campeonato Brasileiro, sabe? Porque não dá vergonha, Veloso, do Bruno Henrique e do Paquetá? Dá porque, de uma certa forma, a gente porque a gente está envolvido. Que a gente deveria... tipo assim, a gente tem um lado Isso muito... tem muito a ver com credibilidade. Isso, tem uma coisa assim, mas se fosse o cara na Série D, é a mesma coisa, irmão. Não tem diferença nenhuma. Ladrão é ladrão. Vagabundo é vagabundo. Que, por sinal, os ladrão hoje não respeitam nem doméstica, não respeitam as pessoas que não têm dinheiro. Até isso, vocês viraram vagabundo, cambada de ladrão safado. Eu acho Veloso. que é até pior, né? Pior. Porque a condição que tem o Bruno Henrique realmente não pode, não precisa e não deve se envolver com esse tipo de coisa. Se tem um lado da Série D, que às vezes o salário está 8 meses atrasado, que a gente sabe que acontece, e aí o cara às vezes, né? Entra, se desvia. Acha que não vai dar, mas dá. Dá também. Então a gente vê o caso do Bruno Henrique muito mais grave do que daquele cara lá da Série D, que os recursos são desse tamanhozinho aqui, ó. Não dá para comparar. Eu acho que um dia do trabalho do Bruno Henrique é um ano do cara que está lá na Série D. E um ano, Veloso, a vida inteira. É muito tempo. É a vida inteira, Mas, enfim, Veloso. Não dá. Isso aí envolve... O cara que ganha 1.800.000 por mês, um jogador que joga na Série D, ele ganha no mínimo salário mínimo só. Quanto que é o salário mínimo? 1.900? 1.500. 1.500, você bota num ano, dá 15 mil. Você bota em 10 anos, 1,5 milhão. Ele não joga 10 anos futebol na Série D. É a vida inteira. Só ser vergonhice, rapá. Então não dá mesmo pra gente engolir, pra gente passar pano, porque é uma coisa que tem que se apurar e tem que ter punição rigorosa mesmo, porque senão a gente vai ver isso repetindo e vai tirando a credibilidade não só do jogador, mas do esporte, que fez todos nós, né? A nossa carreira, a nossa vida, e por isso nós estamos aqui. Souza. É triste, né? Mas é o reflexo do nosso futebol, infelizmente, né? Eu, sinceramente, eu não fico triste, Souza. Eu fico enojado. É uma coisa... a tristeza, quando a gente fica... Desculpa, a tristeza é assim, pô, sabe, o cara machucou, o cara poderia não sei o quê. Agora, isso não, isso eu tenho nojo. Eu não tenho tristeza por causa dele. Sabe, dá raiva às vezes. Porque um cara como esse... Quem é o único cara que ultimamente fala do Bruno Henrique na seleção brasileira? Sou eu, cara. Aí vem um cara como esse, pô, aí você fala, opa, será que tá certo, né? A gente brigar pelos outros? Não, não tá. Mas a tristeza no sentido de quantos meninos se espelham nele, né? Quantas crianças novas, né, querem jogar futebol e você recebe uma notícia como essa dele, né? Que ainda não foi, né? Ainda não foi. Não foi, né? Tem que ser julgado aí, né? Tem que ser julgado, mas é uma notícia triste. É triste para quem é torcedor do Flamengo, para quem gosta de futebol, para quem espera que o Bruno Henrique vá para a seleção brasileira, é triste. O craque. Vamos lá, Nicola, você, como hoje é o dia dos gagos da bola, eu queria que você falasse em relação a tudo isso, porque eu estou bem informado, que eu acordo cedo, 6h30, 7 horas da manhã, meu filho, essa noite com uma febre desgraçada, meu filho tem asma, né? E para quem tem asma sabe a dificuldade, você pega o seu filho que não consegue respirar, mas não deixa ele trabalhar. Mas não deixa ele trabalhar. E é assim que tem que ser a vida, né? E graças a Deus eu tenho grana, e trabalho todo dia para que eu possa ter um bom plano de saúde, para que meu filho possa ser bem colocado, ter uma mãe excepcional. Mas você pegar seu filho, você está dormindo, seu filho não consegue respirar, você quer entrar dentro do pulmão dele, você quer dar o seu pulmão para ele. Apesar que o meu pulmão não serve para ele, porque eu perdi 60% do pulmão, eu perdi na Covid. Então, vai dar tudo certo, Júlio. Tá tudo certo. O craque, boa tarde para todos. A Polícia Federal indiciou o Bruno Henrique por estelionato. Com áudios, né? Por estelionato. Estelionato. Por ter cometido um crime da lei do esporte, o artigo 200. E as sanções podem ser de punição por afastamento por 2 anos no futebol e, por conta do estelionato, de 2 a 6 anos de prisão. Aí a gente tem a nota ali do O estelionato é por quê?
Porque ele ludibriou o futebol. Tá. Ele ludibriou as regras do futebol. Daquilo que a gente viu É o fa- no WhatsApp dele. A casa de aposta. É o famoso... Não. Foi a casa de aposta que foi a vítima desse gol. Exatamente. Do Paquetá, para as pessoas terem 171 é ideia, isso. só um isso, minuto só. é a casa Do Paquetá, por exemplo, as casas de apostas, eles estavam vendo assim, eu vou explicar para vocês meio, uma forma orgânica minha, que eu sou um comentarista e apresentador orgânico, né? Até para entender para as pessoas como é que eu sou da minha vida, aí também tá tudo certo, aqueles que não gostam. Aí as casas viram assim, mas como é que o cara lá das Ilhas Paquetá pode ganhar nessa bet que é só quem joga é só lá só na Europa? É a bet do West Ham. Que é a bet do próprio time Patrocinado. dele. Mas como é que esses caras de lá ganharam 110 mil euros, cara? Aí uma bet falou com uma, outra bet falou, opa, peraí, acho que nós foi enganado, hein? Acho que nós foi enganado por alguém das Ilhas Paquetá. É a mesma coisa agora aqui. Não foi a bet que fez isso. Não, a bet é vítima. As bets são vítimas. E o 171 o estelionato é exatamente isso, por você estar enganando a casa de apostas casa de esportivas. O craque, assim, ó, o Paquetá ganha 4 milhões e 300 mil reais por mês no West Ham. O Bruno Henrique é o maior salário do elenco do Flamengo, 1 milhão e 800 mil reais por mês. O Luiz Henrique, que é outro jogador que é alvo de suspeita, de investigação, enquanto jogava no Betis, no Botafogo ganhava mais de 1 milhão de reais por mês. Então, pra mim, é uma grande burrice. Não é burrice. Um jogador de... Não é burrice. É que vai além, né? Não, desculpa de falar que você está errado, porque eu não gosto de falar que ninguém esteja errado. Acho que não é burrice. Eu já fui burro muitas vezes. Eu já fui burro de andar com o carro acima da velocidade. Eu já fui burro de ter feito coisas que eu não deveria fazer. Eu já fui burro, eu sou responsável pelas coisas. Isso não é burrice. O que ele fez foi uma coisa criminal. E se for provado, é diferente de burrice. Mas sabe qual que é o a cara, burrice, quando cara? atropela uma pessoa e mata duas crianças crime. acima da Você tem velocidade, razão. não é burrice. Tem razão. Eu não prestei atenção. Não, ele estava ali. É diferente. Ele sabia. É que a burrice se dá, craque. Se isso quando- for comprovado, né? Isso, esse é um bom ponto. Mas é que todos os É que você quer falar que é uma burrice do quanto que o cara ganha, né? Não, a burrice, craque, é você achar que vai ludibriar o sistema. Só para vocês entenderem. O Neto chegou a comentar o caso do Bruno Henrique. As casas de apostas, elas perceberam um volume muito grande de apostas no cartão amarelo do Bruno Henrique. Tinha mais gente apostando em dinheiro no cartão amarelo do Bruno Henrique do que na vitória do Flamengo no jogo contra o Santos. E aí, ao sinal de alerta, liga. Eu vou dar eu não gosto de dar conselho pra ninguém, que eu não dou conselho nem pros meus filhos, que a coisa que eu mais amo no mundo é meus filhos. Eu amo mais meu filho que meu pai e minha mãe. Pelos meus 4 filhos eu dou minha vida. E dou a vida numa boa. Se Deus chegar pra mim e falar assim, ó, você vai ter que morrer para os seus filhos sobreviver. Agora, mas deixa eu só fazer deixa eu namorar só uma vez só. Deixa eu tomar uma cerveja só, porque faz 24 anos que eu não bebo. E deixa eu só fumar um Marlboro, que faz 20 anos que eu não fumo. Depois você pode tirar minha vida e deixa meus filhos aí. A única pessoas que eu dou minha vida é para os meus 4 filhos. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O que os caras têm, o que os caras conseguem de dinheiro, o que eles têm de patrocínio. E aí um conselho para vocês, jogadores que estão aí, para os irmãos, para os pais, para os amigos. Meu irmão, Parça. quando você... Os parça. Quando você fizer isso, tem gente que trabalha só para ver isso. As casas, tem pessoas que só olham... Pô, peraí, por que esse cara tomou 3 cartões e 3 jogos? Mas quantas pessoas da família dele Círculo de do círculo de amizade. Pô, peraí, já tem tudo isso. As casas têm tudo isso para saber quem foi. Eu conversei com o proprietário de uma casa de apostas. Pode falar a casa, Veloso? Ele me disse... Aposta ganha? Pode falar. Ele me disse que ele tem uma equipe que fica Todas monitorando... Todas têm. Eu estou falando que ele me disse. Fica monitorando qualquer tipo de aposta suspeita. Porque todo mundo está apostando num cartão amarelo. Por quê? Numa expulsão, sabe, algo assim, falta. Por exemplo. Por que todo mundo está apostando? Então já liga um alerta e eles vão ver se aconteceu. E aí denuncia. E vou falar uma Denuncia, coisa para vocês. Não é mais fácil apostar no cartão amarelo para quem é zagueiro? Lógico que é. Não é? Aí quando você aposta num atacante que ele vai ter 3 cartões amarelos em 3 jogos seguidos e uma expulsão, opa, liga a orelha de burrice. Porque quando você aposta, se eu apostar, por exemplo, hoje, Corinthians e... Corinthians e Fluminense.
Eu vou apostar em cartão amarelo. Se o Kaká jogar, eu aposto nele. Tá bom. Certo? Boa. Se o José Martínez jogar, eu aposto nele. Certo? Se o Ranieri jogar, eu aposto nele. Eu não vou apostar no Memphis. Eu não vou apostar no Yuri Alberto. Eu não vou jogar dinheiro fora. Sacou? É isso. Dentro disso que você está falando, o Juca fez uma aposta essa semana que o Fagner tomaria cartão. Isso. Porque exatamente isso. Isso é uma coisa. Agora, se aposta no Paquetá, 4 jogos jogando no S-RAM e ele toma cartão em 4 jogos. Meia. Num volume maior do que o volume de da vitória do time, entendeu? Isso. Que não é o comum. Que não é o comum. Aí Você essa é a vai burrice, craque, Isso. entendeu? Não, o jogador de futebol... não é burrice. Não. O Não jogador é de burrice. futebol que aceita... Desculpa, é mau não caratismo, é mau caratismo. Não é burrice. Mas hoje em dia... Isso é ser vergonhice. Sim, concordo. Pra não falar outra coisa enquanto eles É falta de não forem caráter. julgados pela... Porque é inacreditável de ser pessoas tão idiotas como essa. Que, por sinal, se você colocar o número de jogadores que tem no mundo, é muito pouca a porcentagem das pessoas que são pegas. Foi o só- irmão dele? Foi o irmão dele, a troca de mensagens... Isso aqui, que a ó. polícia, não, essa é a parte que o pode, Flamengo... cara? Essa é a Não, nota oficial do aqui- Flamengo. Como é que Pô, pode? deixa eu falar uma um coisa pra irmão, você. Ô, gente, vamos supor, eu sou da 7K, certo? Só que eu não tenho intimidade com as pessoas que são os donos da 7K. Eu tenho com a agência que me contratou. Vamos supor que todos os jogos que eu faço todo dia, eu chego e falo assim, ó, pô, hoje o Yuri Alberto vai tomar cartão amarelo, o Memphis e o Breno Bidon, que nunca toma, certo? Aí os meus irmãos e Santo Antônio de Posse, todo mundo vai e aposta nisso. Também. Ó, peraí. Alguém falou, né? Não é muito louco isso? Ô, gente, dá licença, né? E as casas... Bom, você acha que casa de aposta gosta de perder dinheiro? Não. Você acha que cassino perde dinheiro? Não. Você acha que em Las Vegas quem mais ganha? Você acha que não tem uns trouxas que vê? É uma vez a cada ano, o cara pega aquelas coisas lá, a veinha ganhou $1 milhão Essa de que dólares. viraliza. $1 milhão de dólares, que viraliza isso. Mas os caras já ganharam $1 trilhão. Os caras já perderam a vida. Essa é a parada. Aí cada um faz o que quer da vida. É por isso que é maior de 18 anos. Agora vem o Flamengo, dá a nota em ampla defesa, valores que sustentam o Estado Democrático de Direito. Pronto. Aí. O Flamengo está justificando por que, tudo que não, bem. por que, que não afastou o Bruno Henrique. Tá Mas tudo bem. só para responder ao Souzinha, é importante, a Polícia Federal indicia o Bruno Henrique por estelionato, Souzinha, porque Sabe, é uma troca desculpa, de WhatsApp dele. O do irmão. Ricardinho é jogador de bet. Sabe quanto fez os cassinos em Las Vegas em 2024? Só Las Vegas. 324 bilhões de dólares. Aí eu dou para uma veinha, 1 milhão. O que é isso, velho? 324 bilhões de dólares fez Las Vegas. Que você foi lá visitar, que você falou que é do caramba. Eu gosto. Então, pera um Não do pouquinho. jogo, mas eu gosto assim. Aí, os caras, você acha que os caras vão perder dinheiro? Aí você veio o Bruno Henrique, que já tinha falado, aí chorou, aquela coisa toda, e que tá tudo bem. É igual bandido, pô. Bandido, quando chega lá nas cadeias, quando chega nos presídios, a primeira coisa que eles pegam é a Bíblia. Mas por que não pega a Bíblia antes? Pô, pega a Bíblia antes, meu. Lê Salmo antes, vai fazer besteira. Mas cada um é cada um, meu irmão. Eu respeito todo mundo, a verdade é essa. Agora, quando você pega um jogador como esse e um jogador com Paquetá, que por sinal, continua ainda lá a parada toda. Já foi julgado, agora a gente espera o resultado. Foram 3 semanas de julgamento. E esse resultado deve ser divulgado, craque, em julho. Final da temporada. E a Federação Inglesa pediu o banimento do Paquetá. Pela Federação Inglesa, ele não joga mais. Eu tenho opinião formada isso. Eu tenho opinião formada. Não é a Band que tem, não, hein? O cara que fez isso, ele nunca mais pode jogar futebol. Nunca mais. Tem que ser banido. Banido. Aí não, mas se ele for banido, se o Paquetá for banido lá, ele não joga aqui. Não joga. Agora, se ele for banido só no futebol da Premier League, ele pode jogar em qualquer outro lugar, filho. Essa que é a parada. Entendeu? Agora, um Bruno Henrique, que ganha milhões. Um cara que tem a vida legal. E também outra coisa, é que eu leio muita coisa. Eu não sei se ele também teve problema de CNH. Teve. Não tem problema de CNH? Teve. Cara, quem são esses... Quem são as famílias? Quem são os empresários? Quem são os agentes? Como é que um clube de futebol, às vezes, não orienta o jogador a fazer uma coisa desse jeito? Eu tenho uma rede de advogados, tenho o Herói, tenho o Crescendo, eu tenho a Marina.
O Herói é advogado nosso. Pô, você tá de brincadeira, cara. Hoje o mundo mudou. O mundo mudou hoje. Hoje não dá mais pra você falar assim, ô seu viadinho, seu macaquinho, seu vagabundinho, seu não sei o quê. O mundo mudou. Não dá mais para professor não ter o entendimento que crianças são autistas, que tem crianças e professor bate ainda em autista. Eu tenho 2 sobrinhos autistas, irmão. Não dá mais pra gente fazer esse tipo de coisa, não dá mais pra você fazer o que eu fazia quando eu jogava, não dá pra eu fazer mais aqui. Dá pra gente fazer? Não. Pô, se a gente fizer, falando por mim, eu não falo por ninguém, se eu fizer as coisas que eu fiz durante a minha carreira, não sei se eu não estava preso, no sentido que é o mundo hoje, sabe? Então a gente tem que evoluir. Qual é a evolução nossa? Pô, peraí, eu como apresentador, e acho até que vou mudar esse tipo de comportamento meu, porque eu falo as coisas, por exemplo, de tudo que eu já fiz na minha vida, eu falo para as pessoas não fazerem, eu falo para meus filhos não fazerem, eu falo para as pessoas, pô, ele se danou lá, cara, ele fez isso e não vou fazer. Às vezes as pessoas interpretam de uma outra maneira. Agora, jogadores desse naipe, jogadores que ganham milhões, quanto que ganha o Paquetá? 4 milhões e 300 mil reais por mês. Vamos botar 4 milhões por mês. No ano, ele ganha 50 milhões. 50 milhões. Eu não vou ganhar isso na minha vida inteira. Estando há 23 anos na Band, estando trabalhando há 35 anos. Só que o que é o seguinte, o que eu ganho está no imposto de renda. O que eu ganho está nas notas que eu mando para a Band. O que eu ganho está nas minhas notas. Agora, um cara como esse, que joga no Flamengo, fazer uma barbaridade, isso se for provado, cara, é o fim do mundo. O cara ainda ficar um aninho só. É demais, né? E o Flamengo tem que ter preocupação com a apuração disso. O Flamengo tá na dele, deu uma nota aí defendendo o jogador, até que seja julgado. Mas o Flamengo tem que acompanhar tudo o que vai acontecer agora dessa investigação, porque o Flamengo é principal interessado também na conduta do atleta que ele tem vestindo a camisa do clube. Eu nunca vi, eu não ouvi falar, eu não prestei atenção jornalisticamente falando, os clubes fizeram alguma vez qualquer tipo de movimentação para que os jogadores tenham um entendimento do que é isso? Palestras a respeito do assunto, sim. De fazer esse tipo de colocação. Por exemplo, um menino que sobe do sub-18, o cara que está... Sabe, os clubes fazem isso? Vocês têm ideia disso ou não? No profissional rolou, depois daquele escândalo depois dos primeiros casos lá, aconteceu. Que eu acho que seria importante para os clubes fazerem isso em relação a essa barbaridade como essa.